Oi, Elô, querida. Boa noite. Você sabe me enviar o convite? Senão eu envio para você. Te enviei aqui, ó. Boa noite. Olá. Cá estamos, Oi, Elô. Tudo bem, querida? Joia, e você? Oi? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Boa noite. Boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Então, dou as boas-vindas a todos. Tem muita gente esperando essa live hoje, viu, Elô? Bom, primeiramente, grata, Elô, por ter aceito o meu convite para vir contribuir nessa noite tão especial. Hoje é segunda-feira, que na astrologia é o dia da Lua, né? É Moon Day, então é o dia da Lua. A Lua tá em Câncer, nova. Ingressa ontem, junto com o eclipse solar em Câncer, Mercúrio retrógrado em Câncer, solstício de inverno, Sol em Câncer. Então, Elô, esse é o tema, entendeu? O tema é Câncer. Então, obrigada por ter aceito o meu convite para trazer contribuições de toda essa consciência, esse arquétipo, essa energia de Câncer que a gente pode trabalhar também aí pelas constelações sistêmicas, né? Trazer uma visão, ampliar o nosso olhar sistemicamente sobre feminino, mamãe e papai, origem da vida, fonte da vida, primeira lei da ordem para a gente, né? Se a gente não tiver harmonizado com essa primeira lei, tá tudo bagunçado, né? Então, você gostaria de se apresentar para a gente, Elô? Bom, boa noite a todos. Meu nome é Elô Perdiz, eu sou psicóloga, educadora das constelações familiares, faço parte da Hellinger Multi, né, uma multiplicadora da escola do mestre Hellinger. Também trabalho com perícias judiciais, em várias de família. Então, essa questão toda de família e tanto pela psicologia, como pelas constelações, como pelas dinâmicas do dia a dia, que são bem complicadas, fazem parte desse meu olhar, né, desse meu trabalho. Ok. E também tem Bom, a a gente. Giló, não é? Tem a Giló, que eu sou sócia, esse é a minha atividade mais nova, e são advogados e pessoas que se interessam pelo direito sistêmico, atuar com um direito mais humanizado. Então, também temos esse trabalho aí, as redes sociais divulgam bastante. Obrigada, Elô. E, pessoal, eu deixo aberto também para vocês escreverem perguntas, né, que tenham a ver com, que estejam relacionadas aí ao tema de câncer, situações aí, né, que estão pegando, né, muito provavelmente estão sendo iluminadas com esse eclipse. E especialmente também, né, Elô, a gente está todo mundo ainda numa transição nessa questão da quarentena, então, querendo ou não, muita gente, nesses 3 primeiros meses de 2020, considerando o calendário gregoriano e o calendário astrológico, que foi em março, mas enfim, desde março, abril, maio, junho, todos nós tivemos que ir para dentro, né? Querendo ou não querendo, a gente precisou ali ver o que tinha nas nossas relações familiares, os nossos vínculos mais fortes ancestrais, né? E mesmo as pessoas que ficaram sozinhas na quarentena ou aquelas que estavam acompanhadas de companheiros afetivos sexuais ou acompanhadas de familiares, né, parentes. Então, absolutamente acredito eu que todo mundo nesse momento já está meio que, qual que é a palavra? Tá
deu umas apanhadas aí, né, Lu? Tomou umas... Precisou ver as situações pelo amor ou pela dor. Bom, Elo, querida, eu tenho algumas perguntas, alguns temas para trazer para você, tá? O primeiro deles é sobre as repetições inconscientes, né? Padrões de lealdade afetiva, né? Amor cego. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma mulher que tem filho aos 21 ou 30 anos. A sua filha, por lealdade, para pertencer ao sistema, aos 21 ou 30 anos, vai lá e tem filhos também. As filhas dessa filha faz a mesma repetição. Então, qual que é que você pode nos trazer com o seu olhar sobre isso? E qual que é a diferença entre repetir para pertencer e fazer diferente também para pertencer? Que seria aí a culpa consciente e inconsciente. Faz sentido o que eu te perguntei? Sim, faz sentido. E o que acontece? Eu gosto de uma frase que diz assim, que o correio do universo ele não erra de endereço. Então, alguma coisa que não está resolvida no sistema familiar, que não foi bem compreendida, que não foi resolvida, de alguma forma ela vem como uma repetição, né, no sistema familiar. Então, esse exemplo que você deu da filha, o que será que aconteceu com essa mãe, né? De onde já isso pode ter vindo do sistema dela, de eventualmente ter uma filha tão jovem. Mas isso necessariamente é um problema? Muitas vezes não. Muitas vezes uma mulher tem um filho, até às vezes aos 18, 19 anos, e depois isso vai se repetir com a filha dela também, mas aí tem muito a ver com o que é para essas mulheres e para essas famílias ter um filho, como que é o relacionamento com o masculino, não é? Quais foram as escolhas de vida que elas fizeram, porque muitas vezes a gente repete uma história familiar por espelho, mas às vezes também a gente pode repetir por oposição. Não é? Então, uma mulher que casou e abriu mão da sua vida pessoal para cuidar de marido e filho, porque o marido acha que mulher tem que ficar em casa. E aí ela tem uma filha que não se dá bem nos relacionamentos e só trabalha. Então, percebe? Às vezes a pessoa não identifica isso como uma repetição de um padrão, porque parece uma coisa completamente diferente. Mas se ela, no sentimento dela, ela percebe que a mãe ficou infeliz por ser só uma dona de casa, e que ela gostaria de ter feito outras coisas na vida, essa filha vai se permitir fazer isso, mas em contrapartida não vai se permitir ter um marido, ter filhos, porque ela entende que o casamento aprisiona, não é? Então, são muitas as razões, ou às vezes os motivos, que fazem com que apareça um conflito ou um sintoma na vida da pessoa. Mas cada caso, às vezes, é um caso. Precisa ver onde que está a lealdade invisível, a quem ela está sendo leal, e o que ela acredita que com aquele comportamento, que aí faz parte do amor cego, ela acha que ela está fazendo diferente, ou que vai mudar alguma coisa no contexto familiar, né? Então, acho que mais ou menos por aí. E tudo por aí mesmo. E Elo, no caso, quando a criança, né, ou enfim, os descendentes surgem, e aí eles olham, eles já trazem uma bagagem também, né, de invisível, e aí eles podem também, nessa encarnação, olhar para situações do contexto do núcleo familiar, e a partir do olhar, né, desse indivíduo e dessa criança, é formado um sistema de crenças, né, um conjunto de verdades que entende-se por absolutas, né?
Sim, só que podem se tornar crenças limitantes e padrões, né? Bloqueios, exatamente isso. Quem disse que você, uma mulher, casar com um homem e servir a sua família é errado? Ou que você não casar, não ter família e ser uma mulher que só trabalha é errado, sim. né? Então, eu acho que essa é uma questão importante que as constelações ajudam a gente a trazer o olhar da alma, sem transcendendo o julgamento, a dualidade, né? Então, agora, a minha questão, pegando o link com isso para você, é como que a gente encontra, Elos, como que é possível e como as constelações podem nos ajudar a gente encontrar o nosso processo de individuação, né? Então, eu existo a partir de um sistema pré-existente. Eu vim dele. Então, como que eu honro essa fonte de vida e como que ao mesmo tempo eu encontro a minha individuação? Quem sou eu dentro desse sistema? Qual é o meu papel aqui dentro e qual é o meu papel para além desse núcleo, né? Fez sentido o que eu te perguntei? Fez sentido. Inclusive, uma questão é, então, como você falou, a gente já vem para esse mundo até onde uma grande maioria acredita com um propósito ou com... eu gosto muito da expressão que nós estamos aqui para espiritualizar a matéria. Não é? Então, todos nós somos criativos, criadores, e vimos aqui com uma tendência, um dom, um talento, através do qual a gente vai deixar a nossa marca aqui na Terra. Acontece que isso, nós temos toda uma ancestralidade, não é? Pessoas que, através de lutas, guerras, muito sofrimento, muitas batalhas, sobreviveram para que a vida pudesse chegar até nós, não é? Mas também muito aprendizado, muitos valores, muitas coisas boas aconteceram e é daí onde vem a nossa força. Eu também gosto quando o Isamitiba falava que, assim, nós temos os cromossomos e os comossomos. Então, estes somos nós. Nós somos fruto do nosso meio, né, do nosso aprendizado. E conforme as coisas acontecem na nossa vida, o que nos move, o que nos movimenta, pode ser a dor e pode ser o amor. Então, na minha vida, que eu percebo como uma dificuldade, como você falou, tem as crenças, não é? Umas são muito limitantes e outras, ao seguir, a gente se sente fiel à nossa família e a gente se sente confortável, a gente se sente bem. Agora, outras que, quando isso não acontece, até que ponto eu dou conta de contra aquilo que a minha família diz, como o Bert fala, né, a boa e a má consciência, até onde eu vou, eu dou conta de ir além, porque aí é que está também, se as pessoas não fazem algumas coisas, não é porque elas não querem, invariavelmente é porque elas não conseguiram. Só que quem está olhando de fora faz os seus julgamentos, faz as suas críticas, não é? Mas a pessoa, ela só vai conseguir encontrar o seu lugar e o seu processo de individuação a partir do momento em que ela se disponha de verdade a se autoconhecer e a transgredir. Transgredir o quê? Aquilo que a família prega, religião, por exemplo, só quem é de determinada religião que vai para o céu ou que vai encontrar Deus. Se você tiver outra religião, você não vai. E a pessoa só vai conseguir constatar isso se ela der o salto, se ela mergulhar. Então, sozinho é muito difícil. Sozinho para a gente enfrentar essas dificuldades que vêm da família, que vêm do nosso ambiente, que vêm da nossa cultura, impostas pela religião,
realmente é bem difícil, mas a partir do momento que a pessoa tem esse anseio, né, tenha esse desejo de ser ou fazer diferente, os caminhos se abrem. E aí vem todas as possibilidades. Eu gosto porque o Bert fala que a ciência, né, das constelações que ele criou é a ciência do movimento. Parado não tem vida. E a base disso é o amor, que é o amor que cura, e o amor flui e coloca, não é para ter, amor tem que ter ordem, se não tem ordem não dá para ter amor. E aí que ele criou as ordens do amor, né? Que vem o pertencimento, a hierarquia, o dar e receber. Então, se a pessoa não parte desse princípio, fica estacionada, fica ali parada e as coisas realmente, ela não é a protagonista da vida dela, não é? Ela recebe. Aí a coisa da vítima e da dependente, não é? A pessoa não consegue assumir a responsabilidade pela própria vida. E é claro que nós temos a política, a religião e a cultura para aprisionar as pessoas nisso. Não é? Porque para muita gente, às vezes, não convém que a pessoa seja livre para ser o que ela veio ser. Não é verdade? Então, a coisa caminha mais ou menos por aí, né? Perfeito, Elô. Nesse sentido, então, nossa, me vieram vários insights aqui com a sua fala, fui anotando. Primeiro que você falou, né, que ia até trazer esse olhar da compaixão, porque para além do julgamento, né, no olhar da alma, é isso, as pessoas vão até onde elas conseguem ir. E realmente, às vezes é muito, muito desafiador, muito difícil, muito precisa de uma força de vontade, uma perseverança para ir além, né? Mas de uma forma ou de outra, acredito eu que pela visão sistêmica todo mundo vai além, Sem dúvida. né? Que é o movimento. E assim, cada vez mais as constelações mostram, através das experiências e das práticas, que estamos no lugar certo, no momento certo, recebemos o pai certo, a mãe certa, naquele sistema. É daquilo que a gente precisa para, a partir dali, poder evoluir e ser aquilo que viemos para realizar aqui nessa terra. Aliás, eu também gostaria de ouvir um pouquinho de você, como fica essa questão das influências, né? Porque, como você falou, nós estamos vivendo numa época onde, também outro dia eu ouvi de um advogado, achei o máximo, ele falou assim, que o tempo está parado no presente. O tempo parou no presente, e parece que é assim, né? Porque o dia de amanhã é uma incógnita ainda para a grande maioria das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a grande mãe, né, a mãe terra, sufocada, e um coronavírus aí que pega a gente no pulmão, pega a gente pela respiração, não é? Então, o que a gente está fazendo? Como o homem e mulheres, né, tratam a Mãe Terra, é também como as mulheres continuam sendo tratadas nesse planeta. Não é? A forma como nós tratamos o nosso corpo físico é a mesma forma como às vezes eu trato a terra. Eu consumo coisas que não fazem bem para a minha saúde e eu jogo na terra coisas que não fazem bem para ela. Então tem aí um paralelo, traçando esse paralelo, a coisa é bem por aí. E eu queria ouvir um pouco de você também, como que são essas fases aí, não é, que a astrologia traz de forma tão brilhante, e como que é esse momento que nós estamos vivendo, o que a gente pode esperar dele, aproveitar, e quais os cuidados que a gente precisa ter? Bom, por essa eu não esperava, porque normalmente esse é o espaço do convidado, então eu vou fazer uma breve explanação aqui com as minhas palavras humildes e opinião pessoal dentro da minha visão, que são várias de astrólogos diferentes, tá, gente? Mas para mim, Elô, primeiro assim, que a astrologia é fantástica nesse sentido, porque há anos a gente estava se preparando, esperando esse momento, né? Todos os astrólogos sabiam que em março de 2020 algo iria acontecer
para a transição planetária. Então, a astrologia ela serve como uma bússola mesmo para a gente ter essa visão macro, essa visão do futuro. Por isso que ela faz previsões, trânsitos, né? Uhum. Claro que ninguém tem bola de cristal suficiente para saber que ia ser um coronavírus. E eu acho que até é importante dizer isso, porque muitas pessoas usam a astrologia como ferramenta de controle, e ela é exatamente o contrário disso, né? A astrologia se usada em essência como qual é a mensagem que a natureza, o cosmos, o céu está enviando para a gente aplicar aqui na Terra, e ouvir a natureza é feminina. Então, pegando o link, é isso, é uma transição planetária para uma restauração, recuperação, reconexão com o feminino e masculino, yin e yang, mamãe e papai dentro de nós, de um lugar curado, saudável, não mais nocivo, tóxico, abusivo, codependente, imaturo, infantil, né? É o passo que a gente está falando há tanto tempo para a autorresponsabilidade, né? Sair da vítima com as próprias necessidades e felicidade. O momento, Elo, você falou muito bem, né? Da gente, essa autorresponsabilidade vem casada com o autocuidado. Então, para a gente dissolver essa ilusão de separação, né? Eu sou parte do todo. Então, o que eu faço comigo, como eu me alimento, me nutro, tanto de pensamento, emoção, relações, energia, vai influenciar e impactar, né, no todo. Então, eu preciso ter autorresponsabilidade com o meu autocuidado, né? Eu preciso desenvolver essa empatia para enxergar além de mim. E é isso, e é muito interessante, Elô, porque a gente falou aqui também das questões invisíveis, né? E às vezes, aparentemente, a gente mostra que a gente está no autocuidado, né? Ah, eu não uso produtos biológicos, eu não, químicos, eu sou vegana, eu não assisto TV, eu só uso roupa reciclada, mas dentro tem um nível de desamor, de autodestruição, de falta de não merecimento, de não falta de autorreconhecimento e não percepção do próprio valor, que assim, o que adianta eu estar plantando meu sangue na terra todo mês se eu não me amo, né? Então, assim, mas é importante dizer que todos nós estamos enfrentando nesse momento as nossas hipocrisias, né? A gente está desenvolvendo a compaixão para admitir e reconhecer a nossa própria humanidade, porque eu acho que isso também é um link, eu já vou passar a bola para você, porque a gente pode ressignificar a nossa história, que muitas vezes, até no começo, você falou que a gente traz, carrega, herda de sofrimento, guerras, mas também as coisas boas, e o quanto que a gente pode, nesse lugar de ver ressignificar o nosso próprio auto-amor, autocompaixão, para a gente ressignificar esse lugar que está descompensado e desequilibrado de dar para o outro, dar para fora um feminino distorcido sem antes dar para si, que é uma falácia, não se sustenta, um castelo de areia. São as relações abusivas e dependentes, né? Então, todos nós estamos... Eu acho que quando a gente dissolver o orgulho para reconhecer em nós mesmos a nossa humanidade, quem sabe a gente vai poder ressignificar a nossa história com esse olhar compassivo. Olhar os nossos pais como pessoas e não como pais, né? Para além das expectativas, das idealizações, que todos nós fazemos, né, Elô? Sim. E dos pais, eu acho que, eu não sei se eu estou indo muito longe, viu? Mas eu acho que dos pais para os filhos também, porque eu acho que essa é uma relação simbiótica, né? Esse olhar de projeção e expectativa é uma via de mão dupla, né? Então eu acho que pode estar servindo aí para ambas as partes da dança aprenderem a dançar de um novo lugar. Os pais olharem para os filhos como indivíduos, os filhos olharem para os pais como indivíduos. Sem dúvida. Que nisso entra aquilo que você falou, qual é a minha expectativa de que eu quero fazer no mundo
E, sem dúvida, que tem a questão das expectativas dos meus pais ou dos meus avós. Mas até que ponto eu vou dar conta de ir contra eles para poder realizar aquilo que eu quero? Agora, já dos filhos em relação aos pais, que é complicado se tem expectativa ou se tem cobrança ou se queria que fosse diferente. Porque não adianta querer, não é. E nunca vai ser. Agora, um filho pode sim seguir os pais, o que eles querem fazer, e pagar o preço por isso, se sacrificar por isso, ou não, se lá e descobrir que nem por isso necessariamente vai perder o amor dos pais, não é? Vai continuar pertencendo. Mas eu achei legal você falar, né? Porque você trouxe essa questão do feminino e do masculino, que são distorcidos ainda. Porque, na verdade, o homem é o princípio ativo, não é? Ele é aquele que, na verdade, o homem ele tem a força e a impulsividade. Só que virou o quê? Dominação e opressão. A mulher é a receptividade, é a aceitação. E virou o quê? Submissão. Submissão. Então, e isso tem muito a ver com a criança, com o tempo em que a gente era criança. E sem falar também que toda criança tem um amor idealizado em relação à mãe. Ela espera um amor exclusivo. E nenhuma mãe nesse planeta jamais terá condições de oferecer para um filho um amor exclusivo. Qualquer ato, por mais maravilhoso que seja para ela, mas para o filho, pode ser encarado como abandono e rejeição. E vem a dor, e vem, não é, alguns bloqueios, alguns traumas. E aí o ser cresce, se desenvolve ou permanece, né, parado em algum tempo da infância, querendo que o mundo traga aquilo para ele que a mãe não deu. E aí então vai esperar do marido, do amigo, do De governo, Deus. de Deus, seja de quem for, está esperando lá fora, quer que aquilo venha de fora para ele. Até que pode perceber que não é lá fora que ele vai encontrar o amor verdadeiro e pleno, não é toda a plenitude, não é lá fora que vai encontrar, tudo que precisa já está dentro de si. E nesse autoconhecimento, né, nessa busca interior é onde encontra o amor, onde encontra Deus, onde encontra a plenitude, onde o amor pode fluir, né, de uma outra forma. Então, E onde o ego morre também, as resistências ficam putas, né? ele fica a serviço, porque o ego não é o rei, ele é o empregado. E quem que é o rei? É o espírito. Só que a gente vive o inverso, né? Quem manda é o ego e a nossa alma, o nosso espírito fica lá encolhidinho, esperando o momento de poder surgir, não é? Mas é complicado, não é simples. Na verdade, o Bert fala é simples, é essencial. Nós é que complicamos, não é? E sem dúvida que tem aí muitos interesses em que a gente se mantenha assim, não é? Uhum. É isso que a gente... Elô, eu vou pegar o link, então, dessa sua última fala, que você me perguntou sobre a questão de estarmos parados no tempo, né? Ao meu ver, também, na minha humilde opinião e visão, a gente está parado no tempo porque, sem fazer as pazes com o passado, não tem futuro. Então, a humanidade precisou porque do jeito que vocês estão indo, Não dá mais. não, além do fato de, na minha humilde opinião, a natureza como representante do feminino está ressignificando esse arquétipo feminino em todos nós, de um feminino que está sempre disponível para dar, doar e não coloca limites saudáveis, né? Então a terra, a mãe falou, pare, limites, chega, né? Chega de distorção, chega de abuso, chega de violência, porque não dá mais para perpetuar o sofrimento. Não dá. E aí, então, ao meu ver, é isso. A gente está parado no tempo como se fossem os planetas retrógrados, né?
Então, o que é o planeta retrógrado? É tipo, ei, humanidade, vocês não fizeram o dever de casa, ó, vocês passaram o dia no colando, e eu peguei a cola. Então, volta, vai para essa linha de recuperação, pensar na vida, vai aí ver as contas abertas que do passado, as emaranhadas, as dívidas, e vai resolver as suas pendências. É. Porque só dá para a gente ir para o futuro e seguir adiante, não, é isso, né? Bem resolvido com o passado. Então, e como você disse, né, foi uma época de parada, tem gente que fala, eu não vejo a hora que tudo volte ao normal. E o que é normal? O que era normal? Normal ou normose, né? Profundamente infelizes, tristes, numa profissão que não amam só por dinheiro, consumismo e isso normal. Então, eu acho que é o quanto a gente pode voltar para um natural, não é verdade? O que é natural, Perfeito. é viver em harmonia com a natureza, em harmonia com a nossa essência, né? Em harmonia com aquilo que a gente que faz bem para nós, que nos dá paz. Acontece que o interessante do trabalho com as constelações é exatamente esse, né? Eu sei que você conhece muito bem também, profundo, já estudou bastante, a questão de quando a gente faz uma constelação, não tem tempo e nem espaço. É como se, na hora que você traz uma questão familiar para o campo, para poder ir além, para ver onde que o amor parou, onde está o amor, ou quem aquela pessoa está representando, a quem ela é leal na família, por exemplo, ou onde está seu ponto cego, onde que se perdeu. Então, na hora que se faz a constelação, que se coloca ali no campo, não importa se pessoas já estão em outro plano, já faleceram ou não, ou se estão distantes, não é fisicamente, a pessoa ela tem a autoridade energética para trazer todas as informações que estão no seu campo ali para aquele momento, para ela poder olhar essa questão. Então o tempo não existe, não é? O espaço não existe, aparece tudo ali. E ela, a partir do seu olhar, então é como aquela água do rio, né? Você está observando a água do rio passando, a que você está vendo aqui agora já não é mais a mesma, já está vindo outra, e outra, e outra. Não é? A pessoa também, depois que ela passa por um processo, aí tem gente que fala assim, mas a constelação vai resolver todos os problemas, vai curar tudo, vai resolver tudo. Não, não é esse o objetivo, não é? O objetivo é que a pessoa possa olhar aquilo que ela não vê, aquilo que está invisível, aquilo que está oculto, de repente segredos que surgem, não é? O que está no inconsciente, enfim. E a partir do momento que ela olha para aquilo, só de ela olhar, alguma mudança já aconteceu, não é? E a Surge uma nova compreensão, né? ou não, e a pessoa é livre para ela sentir o que ela quer fazer com aquilo, não é verdade? E sobre essa questão, Elô, do normal, né, de voltar ao normal, o que acontece é que para essa nova realidade que como alquimistas a gente está tomando consciência do nosso poder de cocriação de realidade que a gente tem, a gente vai todo mundo passar por um crivo de valores, né? E isso eu acho que é um grande choque com a ancestralidade, que é aquele lugar que a gente falou, né? Como pertencer, como honrar a ordem, mas veja, né? Dentre aquilo que eu trouxe, que eu cheguei e carrego, em contexto com o update, né, do momento presente, veja, a realidade já é outra. Então, a realidade é outra, os valores que permearam as escolhas, conscientes ou não, dos meus pais, dos meus avós, bisavós, tataravós, nos seus respectivos contextos, eu acho que aí entra o lugar da individuação também. Porque, por exemplo, meus avós, bisavós, podem ter passado pela Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas
nós estamos enfrentando algo novo, todo mundo junto, que é o Covid, que é a terceira guerra mundial. E podem ter certeza que esse marco histórico aqui, agora no presente, que está parado no tempo, vai influenciar, consciente ou inconscientemente, as escolhas que vão co-criar o nosso futuro. Sim. E que vão criar uma carga genética para as novas futuras gerações. Do campo consciente pessoal e coletivo. Porque somos todos um, no fim, né? É uma grande família universal. Então, não sei, Elô, se você pode falar alguma coisa correlacionada das constelações com ressignificar valores? Então, o que a gente percebe hoje, né, Bela, é que nada mais que a pessoa faz e que seja desonesto ou prejudique o outro ou queira tirar vantagem sobre o outro. Houve um tempo em que todo mundo fazia mil coisas e ninguém descobria, precisava de algumas existências, às vezes, não é para as pessoas descobrirem. Hoje em dia, não. Você fez aqui, ali, já está todo mundo sabendo. E os valores mesmo, humanos, eles sempre vão ser, não é? Que é honestidade, verdade, o amor ao próximo, a compaixão, não é? Tem valores que, aconteça o que acontecer, não vão mudar. A partir do momento que eu transformo a minha vida hoje e que eu vejo repetições que me fazem sofrer, que me causam mal, e eu escolho, faço algo para mudar a minha realidade, eu já estou mudando das gerações futuras. A partir do momento que nós lidamos com o coronavírus, com essa pandemia, cada um do seu lugar, fazendo o seu melhor, se o meu é ficar em casa para não correr o risco de me contaminar e não contaminar o outro, é só isso que eu posso fazer, e eu fizer, eu já estou fazendo algo por mim, pelo próximo, e levando uma outra energia, uma outra força para a minha próxima geração. Então, eu acho que acaba indo e voltando à questão da autorresponsabilidade, sabe? A partir do momento em que eu descubro o que eu preciso fazer. E uma outra coisa que eu gostaria, que eu acho, pode não ter a ver com o que nós estamos falando, mas que o Bert traz, e que aí eu vou um pouquinho para uma das ordens do amor, né, que é a terceira ordem, que é o dar e receber em equilíbrio, é quando ele fala de justiça, porque nós vivemos num mundo onde a gente pede muito, a gente fala muito por justiça, né? Queremos justiça. E, na verdade, o que é querer justiça? É quando a gente sente que foi lesado em algo, ou foi prejudicado em algo, e a gente sente necessidade de reparação. Mas, ao mesmo tempo, passa também pelo lugar de eu querer que o outro pague aquilo que ele me fez, não é? A vingança, né? Vingança ali. Pode não ser aquela vingança, falar em vingança é negativo, né, pejorativo. Mas não, tem a questão do equilíbrio. Se alguém me fez algo bom e eu retribuí com algo bom, ótimo, mas se alguém me fez algo não legal, não só eu vou ficar com medo que a pessoa faça de novo, como eu vou querer uma punição para ela, né? O problema é a dose, porque a partir do momento que eu me vingo um pouco mais daquilo que eu recebi, outro também vai querer um pouco mais. Então, aí tem a questão a diferença entre justiça e a vontade de extermínio, não é? E é isso que determina as guerras, às vezes, entre pessoas, entre famílias, entre países. Então, como que a gente pode sentir quando sofreu algo e botar consciência nisso, e responsabilidade pela consequência daquilo? Porque se eu combino com a pessoa uma reparação, ou eu aceito que ela me faça algo para reparar aquilo, pronto, a gente já entra num novo equilíbrio, né? Sem necessidade de continuar machucando o outro, ser machucado e machucar o outro, né? Que acho que é muito conectado ao trabalho da justiça restaurativa, né, Elô? De buscar as formas alternativas de solução de conflito, né? Sem dúvida.
de uma negociação, uma conciliação, uma mediação. Então, vamos ver aqui, né? Sim, existe, eu concordo em absolutamente tudo que você disse, existe nesse momento uma cura acontecendo no âmbito planetário do quinto chakra, que é a nossa verdade, né? E tudo que a gente engoliu, que os nossos ancestrais engoliram, a gente está vendo aí, né? No mundo, as pessoas clamando por justiça, né? Expressando a sua raiva de todos aqueles que não puderam falar. Eu acho que simboliza muito a frase célere do Bert de nós somos os sonhos dos nossos ancestrais. Né? Então é isso, as bruxas que morreram enforcadas, os escravos, enfim, os judeus, todos que tiveram o seu poder de voz, que é na verdade o seu poder, o seu senso de pertencimento, você ter a sua voz, é o seu poder pessoal. Sim. Né? O quinto chakra ele é análogo, ele só funciona junto com o segundo chakra, Elô, que é o chakra do feminino, o primeiro chakra feminino, que é onde está o útero, o aparelho gerador de vida, do prazer também, né? Então, a gente está reparando essa dissolução, essa desconexão entre essa falta de impecabilidade na palavra, que eu acho que aí vem essa ferida da injustiça, né? Mas espera, quais eram os acordos? Estavam claros? Mas quem criou essa regra, essa norma e disse que o preto não pode e o branco pode? Sim. Que tem diferença entre um e o outro, entre homem e mulher. E aí eu vejo que a gente está indo cada vez mais nessa reclamação em nome e voz dos nossos ancestrais das injustiças para a era de Aquário, né? Para um lugar de maior igualdade social, de pertencimento de todos, né? Nossa, eu só de falar, desde adolescente que eu ouço falar da era de Aquário, eu fico, quando ela vai chegar? Quando ela vai chegar? Porque é algo assim que realmente vai ser tão bem-vindo a hora que ela poder experienciar isso, porque é isso, a gente ainda não encontrou a mão de como fazer isso, não é? Porque eu vejo algo, se eu me revolto, se eu fico indignada, eu fico presa ali. Aí eu fico presa na raiva, eu fico presa na dor, eu fico presa naqueles sentimentos que, na verdade, não vão trazer a solução, vão botar mais lenha na fogueira. Não é? Mágoas, né? Mágoas, ressentimentos. Lidar com as coisas com assertividade, poder lidar com... Falar sim, jamais calar, né? O homem ficou muito tempo, homem não chora, homem não se expressa, homem não pode falar, homem foi limitado de várias formas também, e aí traz prejuízo para a relação homem e mulher, não é? O homem não pode expressar a sua emoção e a mulher não pode expressar o seu prazer. É a mesma coisa, a mesma faces diferentes da mesma moeda. E se expressa a sua emoção, ela está com mimimi, ela é chorona, ela é manhosa, ela é, não é? Vem uma desqualificação junto com isso também, não é? Então, juntos, homens unidos às mulheres, não contra, mulheres unidas aos homens, não contra, podendo se olhar como iguais, absolutamente iguais, ninguém é maior que ninguém, ninguém é melhor que ninguém, independente de raça, cultura, grana, posição social, onde esse encontro, primeiro dentro, não é? Eu achar o meu masculino e me harmonizar com ele, o homem achar o feminino dele, se harmonizar com ele, porque é só depois desse trabalho dentro que isso vem o que tem fora, não é? Sim. Essa alquimia tem que acontecer, na verdade. Estamos aí, né, Lô? Estamos em processo alquímico, todos nós, né? E como estamos, não é?
E você sabe que quando você disse dessa parte da dose, na astrologia me lembrei muito de escorpião, né? É, O escorpião, ele vem com veneno. E eu acho muito bonito na constelação que eu aprendi que absolutamente tudo tem sua serventia, sua função, sua utilidade dentro do sistema. Então, o veneno tem a sua serventia também, como você disse, né? Precisa haver uma lei da compensação. A questão é a dose, exatamente. E o escorpião, na astrologia, a gente vê muito que se ele é um signo radical, extremo, então ele é 8 ou 80, e ele precisa aprender esse caminho do meio, porque se ele tem o veneno, Elô, é do próprio veneno que sai o antídoto, exatamente. né? Então, por exemplo, o Covid, ele tem uma vacina, só que a gente não acessou a consciência dessa vacina ainda. Mas a sua serventia já está no campo disponível para todos, né? Então, assim, a gente ressignificar o olhar, acho que o bonito das constelações é isso, a gente ressignifica o olhar para tudo, né? Para E tudo. a gente começa a olhar tudo, que absolutamente tudo tem uma serventia. A flor murchou, tem uma serventia. A estação do ano mudou, tem sua serventia. Aquela pessoa que me fez mal tem uma serventia. Então, o que será que esse veneno, essa mágoa, esse ressentimento, essa vingança, qual será a serventia dela, né? Como transformar, já que você falou da alquimia, esse lodo em flor de lótus, né? Esse veneno em antídoto, que aí é o perdão, né? Já que a gente está falando de escorpião. Então, tudo e todos estão a serviço, não é verdade? E são guiados por uma inteligência maior, por algo que tem um acontecimento agora, a gente considera horrível, aí passa um tempo, a gente fala, nossa, se não fosse isso, aquilo não teria acontecido. É assim na nossa vida o tempo todo. Aliás, as pessoas têm muita dificuldade com o conflito, né? Eu, como psicóloga, o que recebo e já atendi muita gente, as pessoas veem, quando elas estão diante de um conflito, é como se o mundo tivesse pressionando ou algo terrível tivesse acontecendo. Mas, na verdade, é graças ao conflito que a gente evolui, que a gente consegue tudo que a gente aprende, tudo que a gente tem, se não fosse um conflito, o ser humano já tinha deixado de existir há muito tempo, porque, de novo, a questão do ficar parado, né? E nós não nascemos para ficar parados. Amar é verbo, não é eu sinto amor, é um sentimento, mas para eu amar, eu preciso de ações. É um verbo, ele requer ações, ele requer práticas, não é verdade? Então, como é que fica a vida sem conflito, sem desafio, sem algo que te cutuque bem lá naquele seu ponto principal, que faça com que você pule e busque uma saída, uma solução. E o mais legal é isso, a solução está sempre dentro de nós, a gente já veio com ela. Não é? É que ela está escondidinha, a gente precisa descobrir, a gente precisa ir atrás. Então, a família que a gente veio é o lugar certo para nós, a hora, o local, veio tudo de acordo com aquilo que a gente necessita. Para quê? Para crescer, para evoluir, para aprender e, acima de tudo, para compartilhar. Né? Nós não estamos sozinhos, o outro. Qual que é a minha necessidade, eu preciso conhecer, mas também é importante eu conhecer a necessidade do outro. E se a gente não falar, se a gente não reclamar, se a gente não berrar, se a gente não pedir, nada acontece, não é verdade? Sim, e eu me lembrei aqui das minhas aulas de mediação e de comunicação não violenta, que eu ressignifiquei esse lugar internamente do conflito também. Eu, particularmente, eu tinha pavor de conflito, saía, sabe, saía de longe. Mas eu entendi que conflito, em outras palavras, é relacionamentos, são relações, né? O encontro de um
um universo com outro universo, vai ter as suas, os seus encaixes e vai ter as suas diferenças. E é nas diferenças que a gente cresce, que a gente vê um outro ponto de vista, um novo prisma. E a gente engloba uma parte nossa que falta, que não no lugar de falta de carência, de codependência, mas a gente é através do outro, né? Da serventia do outro, que dá esse choquinho, né? Na nossa pedra, que lapida a nossa pedra bruta, né? Em diamante. Mas é isso, causa uma fricção. Se a gente conseguir olhar essa fricção com esse olhar, né? Ah, o que está acontecendo aqui? O que é essa? Isso que está me mexendo, né? A gente, teve até alguém que escreveu aqui, Leonora escreveu, sairmos da zona de conforto. É isso, né, Lu? Sem dúvida, nossa, como é importante. E também a gente sair daquela ideia de que porque o outro discorda de mim, ele é meu inimigo, ele está errado. Então, quando você falou de valores, então, por exemplo, o respeito, o honrar o outro, não é como de onde ele veio, o que ele acredita, como ele escolhe viver a vida. Ai, posso te fazer uma pergunta, então, nesse sentido, Elô? Ah, Vamos supor que tenham amigos ou um companheiro, uma companheira, um companheiro e uma companheira em potência, ainda não são, ou já são, e, enfim, uma dessas partes, vou dar dois exemplos polêmicos aqui para você, Elô. Uma dessas partes vira apoiador incondicional de Bolsonaro e a outra anti-Bolsonaro. Ou um vira vegetariano, vegano e o outro churrasco. E aí? Né? Como entrar nessa esfera delicada, nessa linha tênue entre eu respeito a diferença, mas eu não preciso conviver com aquilo que me faz mal. Entende? sim, é bem em qual que é o ponto nosso de equilíbrio e também de tolerância. Porque, por exemplo, eu tenho um filho vegano e para ele é muito complicado se ele vem aqui na minha casa e eu, por exemplo, faço um churrasco. Então tem aquele cheiro de churrasco, tem, não é? Eu estou sabendo que ele vem aqui, eu vou fazer um churrasco? Não, né? Na medida do possível, eu vou fazer outra coisa para ele não ter que passar por isso. Mas agora, como a gente lida quando o outro é assim? Eu tenho amigos que têm ideias, até políticas, completamente diferentes das minhas. E eles me mandam muito material, sabe? Reportagem, mensagem e tal. Eu, alguma coisa, eu dou uma olhadinha e outras coisas eu simplesmente deleto e não falo com eles a respeito, assim, sabe? Eu não entro em discussão. É assim, é poder respeitar o outro, se ele não está me impondo nada, não está invadindo, né, o meu espaço, e o cuidado que eu também tenho que ter de não querer transformar o outro, porque a gente sabe que alguém muda a partir de sensibilização. Então, assim, se é algo que você vê na pessoa que eu, por exemplo, vejo que não faz bem para ela ou não convém para ela, ou ela está, do meu ponto de vista, sinceramente enganada, eu vou levar um ou outro elemento, fazer perguntas, levar a pessoa a refletir. Mas ela precisa daquilo, a necessidade dela é, nesse momento, ter aquela experiência, aquela vivência. Ok, tudo bem. Eu amo a pessoa, eu não amo o comportamento da pessoa. Eu posso ser completamente contra os comportamentos de alguém, mas se eu amo aquela pessoa, eu não vou deixar de conviver com ela dentro de um possível, dentro de um equilíbrio, sabe? Buscar um ponto de equilíbrio onde é possível, porque sempre tem um lugar onde é possível. Quando tem amor, não é? Quando tem afeto, quando tem afeição, a gente encontra o ponto onde a gente pode conviver
conviver, né? Desfrutando desse amor, sabe? Dessa amizade e dessa convivência gostosa. Não sei se eu respondi a Uhum. pergunta. Respondeu sim. Nossa, na verdade, você falou tantas coisas e eu peguei tantos insights que eu fiquei entretida e eu não anotei nada. Ah, meu Deus. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Ah, Elo, a gente tem 5 minutos. Meu Deus. Deixa eu ver aqui o que eu vou te perguntar, que já tá terminando. Ai, caramba. Ou contar para nós aí que fala, o que a gente pode aproveitar desse solstício aí de inverno, né? Nossa Senhora. E aí Olha, tanta coisa. você merece encerrar. E eu falei bastante, gostaria de te ouvir. E se de repente cair, um beijãozão para você. Gratidão, adorei seu convite e obrigado pela presença de todos que estão aí, tendo essa paciência, que estão curtindo junto com a gente essa conversa. Você viu, Elo? Era muita gente esperando essa live. Bom, eu te agradeço também, grata pela sua contribuição, sua partilha. Como a Leonora disse, né? Você tem uma presença, uma energia iluminada. Eu também senti. É E aí, amigo, então, é amigo, hã? é uma grande amiga do coração, minha irmã. Legal. Então, olha, o que eu posso dizer é que realmente agora é o momento da gente voltar para casa. É muito louco isso, né, Lô? Porque falando, né, que o nosso governo ele está realmente absolutamente tudo ao contrário, né? No momento do ano, da energia da natureza, da harmonia da natureza que está pedindo, vai para dentro da caverna, fica em casa, não sai, vai revisitar os porões, vai ver as sombras, né? Vai fazer o seu trabalho de urso dentro da sua casa, o nosso país está fazendo um movimento contrário. Quer dizer, eu vejo como um simbolismo de foge, anestesia, amortece, não lida com o que precisa lidar, Sim, essencialmente, né? Mas não tem jeito, de uma forma ou de outra, né? Tá tudo orquestrado divinamente pelo arquiteto lá de cima, e de um jeito ou de outro, todos nós vamos precisar fazer essa transição, essa travessia, essa passagem. E até você falou, se tiver amor, né, é possível conviver. sim, E, e eu acho que o Bert fala muito isso, né? É a essência das constelações, que a gente já falou aqui algumas vezes hoje. É a gente conseguir olhar o outro com o olhar da alma, porque o olhar da alma e do coração, ele não julga, é. né, Elô? Mas assim, é delicado porque é isso, tem a lei divina e a lei dos homens, Tem uma né? pessoa aí falando, acho que é Odin dizendo, quem dera se todos pudessem ficar em casa. Verdade, muita gente não pode ficar em casa e nem é mesmo, porque é muito importante para o mundo ainda, para a sociedade, para as finanças, não é? Que algumas pessoas realmente tenham que sair de casa, mas isso não significa que a pessoa não tem que interiorizar. Essa volta para casa é muito mais a casa simbólica, é a casa interna, não é? É do coração, é ressignificar isso. Eu tenho que sair de casa, por que que Pro essencial, né? casa é essencial? E se for, tá tudo Tipo, certo, tá tudo bem. eu preciso sair nesse contexto para ir no shopping. Eu preciso sair nesse contexto para ir num jogo de futebol que vai ter aglomeração, entende? Exatamente, se cada um tiver consciência, né, do que precisa, o planeta, a coronavírus está mandando voltar para casa, está mandando ficar em casa, e os astros já estão aí para trazer essa mensagem também, não é? Então, ficar em casa não é só nesse sentido de se proteger, mas de se interiorizar mesmo e encontrar o seu eu maior, não é?
Exatamente, Elô, exatamente. É que é uma dança, né? É interno e externo falando, são símbolos, né? Exatamente. Mas, em outras palavras, é entrar dentro para encontrar essa alma, essa essência que a gente fica o tempo inteiro sendo estimulado e distraído a se perder no externo. Elô, querida, faltam 10 segundos. Gratidão, gratidão a todos. Muito obrigada.